Olá, fique com a gente em A Força do Agro, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. 20 de junho, início do inverno. Vamos falar sobre as culturas da estação e curiosidades. Valderson de Souza, nosso colunista de sexta-feira. Prazer. Minha amiga, é sempre bom estar aqui de volta. Sexta-feira, encontrar o público e trazer umas novidades para todos vocês, porque o inverno, muita gente tem medo dele, mas tem tanta curiosidade legal. Vem com a gente. E doutor Jorge Lemanski, que é chefe-geral da Embrapa Trigo. Seja muito bem-vindo, doutor. Satisfação, Joyce, e todos os telespectadores, e falar sobre os cereais de inverno que podem se transformar numa grande oportunidade de negócios do Brasil, vencidos alguns desafios que movem a pesquisa agropecuária brasileira. As culturas de inverno são produzidas principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. No sul, as principais espécies são as gramíneas, trigo, aveia, cevada, centeio. Doutor, essas culturas, como o nome já diz, elas preferem mais o frio. Elas se adaptam em outras regiões mais quentes. A gente está falando aqui que até no centro-oeste se produz aí essas culturas. Elas conseguem se adaptar. Isso acredito que seja de acordo com, graças à pesquisa, melhoramento genético, até desenvolvido pela Embrapa, né? Perfeito, perfeito. As culturas, assim como a soja e o milho, né, tiveram a sua expansão a partir do sul do Brasil, também em grande parte os cereais de inverno. O trigo, em especial, o consumo brasileiro é de 12,5 milhões de toneladas de trigo. Temos uma expectativa este ano de chegarmos aí a 9 milhões e 100 mil toneladas. Chegamos em 2022 a 10,6 milhões de toneladas. Não produzimos todo o trigo de que necessitamos, mas estamos no caminho, visto que 90% do trigo brasileiro continua a ser colhido e plantado no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas temos uma área em expansão no Brasil Central. Veja, em 2020, nós cultivávamos 222 mil hectares de trigo nos 7 estados do Brasil Central. Este ano, estamos cultivando 450 mil hectares, né, com a expectativa de chegarmos aí próximos a 1 milhão e 500 mil toneladas de trigo produzidas nos estados de São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O restante é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tradicionalmente são os grandes produtores de trigo no Brasil. Aveia, centeio, triticale e cevada são características de plantas mais cultivadas aqui no sul do Brasil, mas não tem a dimensão que o trigo tem em termos de contribuição econômica, social e efetivamente também como uma oportunidade de negócio como planta de inverno. Valderson, o inverno, a estação mais fria, pelo menos é para ser, né? Apesar de a gente ter uns veranicos aí no inverno, é comum que em países mais perto dos polos as temperaturas fiquem abaixo de zero. A gente quase não vive essa experiência no Brasil, mas países próximos dos polos, sim, né? Pois é, Joyce, isso daí se deve principalmente a 2 fatores. A situação do planeta Terra, que ele não tem um eixo paralelo ao Sol, se é que a gente pode falar isso. Então, como ele tem uma inclinação de quase 24 graus, isso faz com que exista uma distribuição de temperatura. O Brasil, nós estamos praticamente inteiro dentro da chamada faixa tropical. Então, são temperaturas muito mais altas que a gente tem o inverno. Claro, cai um pouco a temperatura, 14, 12 e tal, muito agradável, põe um casaco, põe um blazer e tal, mas frio mesmo, aquela ideia de inverno, que a gente vê tudo branco, gelado, como filmes, sei lá, do Canadá, da Rússia, da Escandinávia, isso nós não temos. Agora, gente, como nós fomos colonizados pelos europeus, por mais que a gente diga, aqui não faz frio, mas quando chega essa época do ano, a gente acaba o quê? Fortalecendo toda essa cultura do frio, que envolve não só a alimentação, mas também costumes, hábitos, produção cultural. Então, acaba por a gente ter também um inverno um pouquinho fake, mas não deixa de ser inverno.
Doutor, o senhor falou que aveia, centeio, trigo, nós conhecemos. Agora o senhor falou triticale, é pouco conhecido do público. O que é o triticale? Triticale, ele é um híbrido do cruzamento artificial entre o trigo, triticum aestivo, e o centeio, secale cereale. Por isso, triticale. Ele carrega a característica do trigo nas altas produções e as resistências aos ambientes que o centeio oferece. A Embrapa, desde os anos 70, trabalha com o triticale. É uma cultura que ainda não tem expansão significativa no Brasil, estamos próximos aí, números oficiais na ordem de 20 mil hectares cultivados, mas ele deve ter expansão significativa a partir da possibilidade dele compor economicamente e nutricionalmente a substituição parcial do milho na composição de ração, em especial para suínos e aves, em que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é bastante deficitário, né? Nós demandamos 14 milhões de toneladas de milho para esta indústria, agroindústria, e estamos produzindo aí de 7 a 9 milhões. Então, o triticale, sim, pode compor economicamente, ele tem 166% a mais de triptofano que o milho, 48% a mais que a lisina. Então, é uma complementariedade muito boa e que reduz o risco, né, do suprimento e da ocupação do inverno no sul do Brasil. Então, é uma opção. E também com o triticale, com os investimentos nas indústrias de etanol, ao redor de cada 100 mil quilos de triticale podem ser produzidos 400, 430 litros de etanol, mais 300, 330 quilos do farelo do DDG, grão seco de destilaria, para compor ração. E isso, então, significa uma oportunidade de crescimento para esta cultura, que é o cruzamento entre trigo e centeio. A Força do Agro faz um rápido intervalo e já volta. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é?
Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça. E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Faça sua inscrição no canal A Força do Agro no YouTube, acione o sininho para receber notificações, assista a íntegra desse e outros programas. Nós falávamos aqui do triticale, doutor. Ele serve para consumo humano também? O senhor falava da ração animal, serve para etanol, serve também para consumo humano? Perfeitamente, para consumo humano e animal. Para consumo humano, ele é utilizado em especial em biscoito, por causa que ele tem baixo W, né, que é a força de glúten, então ele não cresce. Então, para biscoito, ele é bastante utilizado em blends, em misturas, né, como também para determinados tipos de farinha, com vista da melhor condição de altas forças de glúten. Então ele faz um blend e adequa a farinha para consumo humano, sim. Mas há uma outra grande contribuição do triticale, no sentido de produzir no inverno, até a gente chama ele como o milho de inverno, porque ele pode ser utilizado para o gado de corte, gado de leite em pastagem, mas em especial na produção de alimento conservado, que a gente chama pré-secado. Corta-se, fena-se e ele brota novamente, corta-se e fena-se e ele brota novamente, e a gente pode também daí chegar ao grão para produzir silagem. E é uma silagem fantástica. Cada quilo dessa silagem dá um retorno de 1,3 kg de leite. Então, é uma ferramenta que o Brasil tem desenvolvido e que pode ser, sim, contributivo para esta cadeia do leite, como também para o gado de corte, além de ser uma solução para suínos e aves que são monogástricos, né? Como também compor ração para gado de leite, gado de corte. É uma cultura que tem um potencial que o Brasil ainda não explorou. O agro é incrível. Walderson, no inverno os dias são mais curtos, as noites mais longas? Exatamente, Joyce, por causa dessa tal inclinação do eixo da Terra, que faz com que o início do inverno seja exatamente marcado, para nós aqui no hemisfério sul, pela noite mais longa e pelo dia mais curto. Então é aquele momento que nós temos mais escuridão e, teoricamente, mais frio sobre a Terra. Por quê? Porque o Sol, nós estamos, principalmente aqui em São Paulo, sobre o Trópico de Capricórnio. E nessa época, quando começa o inverno para nós, o Sol está em cima do Trópico de Câncer, lá do outro lado, no outro hemisfério. Por isso que nós temos muito mais escuridão. Porém, a partir desse dia, a coisa começa a mudar. Isto é, a luz volta. Por isso que em muitas culturas é dito que, a partir do inverno, a luz renasce e a vida pode retomar o seu crescimento. Porque a gente sempre acha que o inverno é horrível, morre tudo, o dia é muito curto, é muita escuridão. Mas ele é extremamente necessário para a vida acontecer. Agora, uma coisa interessante, Walderson, no inverno a Terra está mais próxima do Sol? Depende de onde você tem esse tipo de informação. Na verdade, não é que ela fica mais próxima. A órbita da Terra em relação ao Sol é uma órbita elíptica. O que significa isso? Que ela não é circular,
Ela tem, na verdade, como se fossem 2 eixos, ela faz uma órbita como se fosse um ovoide. Então, na época do inverno, tecnicamente, a Terra está mais próxima, mas isso não significa que nós, do hemisfério sul, tenhamos mais calor, veranicos ou esse tipo de coisa. Tudo bem, nós temos esse inverno atípico, mas é exatamente por essas características, como bem disse o Dr. Jorge, que é esse céu, essa condição, essa terra que permite que a gente faça verdadeiros milagres. O que eu fico mais impressionado quando a gente fala de agro aqui no Brasil, principalmente de produção agrícola, é o gigantesco dos números, o gigantesco dos espaços. E nós temos muito espaço e a gente ainda fala, tem muito daqui do Brasil que ainda pode ser aproveitado, graças a toda essa generosidade que a natureza nos deu. Então, no inverno, é muito interessante, porque é aquele momento que necessariamente a humanidade precisa sossegar um pouco. A gente diz assim, abaixar o facho, ficar mais quieta, mais tranquila. Por quê? Porque, tecnicamente, nós vamos renascer com a primavera. Então, se a gente começa o inverno agora em junho, esse renascimento da primavera é lá em setembro. Então, durante esse período, nós temos que adaptar não apenas a terra, não apenas a produção, mas principalmente a energia humana, a energia que movimenta a vida em todos nós, para esse processo. Porque a Joyce normalmente chama atenção dizendo que a gente não valoriza o agro. Não é que a gente não valoriza o agro. A maioria das pessoas urbanas desconhece o poder, desconhece a força que o agro tem e a importância disso na nossa vida. Então a gente aproveita o inverno exatamente para fazer essa reciclagem, esse repensar e agradecer, principalmente ter uma gratidão por nós sermos tão fortes, tão ricos e tão generosos. Por isso nós estamos aqui levando informação e conhecimento e fazendo o convite para você vir com a gente, fazer do agro esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. O Brasil é bonito, abençoado por Deus e bonito por natureza, né, Valderson? Já dissemos aqui que no Sudeste, mesmo com temperaturas mais elevadas, também se planta trigo no inverno. Cultura promissora, né, como já falou aqui o Dr. Jorge, devido ao melhoramento genético, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa e universidades. Agora, Valderson, os Estados Unidos usam sal nas estradas, né? Mais de 22 milhões de toneladas a cada inverno, porque eles precisam para o carro não derrapar, porque em muitas regiões neva. É uma loucura, Joyce, porque nós temos isso aqui muito pontual, em alguns lugares, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, mas nos países que têm, vamos dizer, de latitudes bem mais elevadas, o que acontece? Quando neva, congela tudo. E para você andar com qualquer veículo motorizado, não importa ser apenas o carro, de bicicleta, de moto, de qualquer, até de skate, se você não está preparado para aquilo, você sofre muitos acidentes e o negócio é grave, é sério mesmo. Então, usa-se o sal para quê? Para limpar um pouco essa neve, para dissolver tudo isso. Agora, o terrível, Joyce, é quando tem o degelo. Porque tudo aquilo que foi colocado do lado da rodovia ou do lado das ruas, quando aquilo degela no início da primavera, é um horror, porque não só você tem lama para todo canto, mas você tem o mau cheiro que se acumulou durante todo o inverno. Então, haja sal para limpar aquilo tudo. Doutor, o girassol, canola, nabo forrageiro também são alternativas para o cultivo de inverno, né? Joyce, o girassol ele é uma cultura tropical. Nós temos, em especial, Goiás, ao redor de 39 mil hectares de girassol, em Minas Gerais, ao redor de 11 mil hectares. Essa dimensão do girassol. No sul do Brasil, ele é cultivado nos meses de setembro, outubro e agosto, mas já no Brasil central, Goiás, Minas Gerais, janeiro e fevereiro, né? Então, essa é a característica do girassol. Já a canola, sim, é uma cultura de inverno, está sendo cultivada na ordem de 121 mil hectares no Brasil e de modo muito localizado aqui no Rio Grande do Sul, né? Ambas as culturas produzem, evidentemente, um óleo de excelente qualidade, né? Para o consumo humano em especial.
Valdrício, a cidade que mais neve é a Aomori, no Japão. Fica no norte do Japão. Lá é um lugar... Bom, o Japão é muito frio. O Japão, ele traz uma característica, ele diz que é a região do planeta que as estações são mais definidas, bem definidas mesmo. Então, quando começa o outono, as folhas caem, ficam vermelhas. Quando começa o inverno, fica frio, neva. Quando vem a primavera, vem as flores. E no calor do verão, é uma chuvarada total e um calor absurdo. Aomori é um lugar muito interessante, exatamente por causa da neve. Eles têm uma característica de ter um saquê muito especial, porque usa aquela água mais pura, tal, e também uma piscicultura muito interessante. Peixes maravilhosos, tem uma comida especial nessa região do norte do Japão. Aqui no Brasil a gente vê isso mais em fotografia, mas durante o inverno isso não impede da gente poder, sei lá, comer pães especiais ou alimentos, vamos dizer, sopas, cremes, coisas que aquecem nosso coração. Então, que passam a ser característicos do inverno. Pena que dura tão pouco, né? Às vezes dura 2, 3 dias e volta o calor e é assim que a gente leva. Só que a gente come mais no inverno, Valdrício. Joyce, mas fazer o quê? A comida é boa, né? Pelo menos. Tem que aquecer. Doutor, agora a cultura de inverno também ajuda a beneficiar o solo, né? Perfeito, perfeito. Nós no Brasil temos que fazer sistemas de produção. O sistema de produção tem o fator planta, fator clima e fator solo. Ora, Joyce, um estudo do Rodrigo Mendes, a equipe da Embrapa Meio Ambiente, mostrou pela técnica de DNA que junto à região da raiz, da rizosfera, nós temos mais de 70 mil tipos de micro-organismos bactérias. Essa é a vida do solo. E a rotação de cultura, em especial, vamos falar os cereais de inverno, o trigo, eles são supridores de nematóide. Eles fazem a diversidade da biota dar mais vida ao solo, reduz os gastos com herbicidas em função da palhada cobrir todo o solo, e a raiz ser parte da estruturação dos chamados agregados do solo, onde eu tenho os reservatórios de água e de ar para a planta. Sim, é extremamente recomendável que a gente tenha essa diversificação de culturas. E aproveito para colocar, nós temos 2 grandes desafios da pesquisa na parte do trigo, que é a doença da giberela na região fria e úmida do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no Brasil central, a brusone, que é uma doença fúngica também. E, evidentemente, a tolerância ao estresse hídrico e calor. Vencido esses desafios da pesquisa, Joyce, abre-se o caminho para o trigo fazer o mesmo caminho que a soja e o milho fizeram no país. Ora, os cereais de inverno estão a ocupar próximos de 4 milhões de hectares para grãos. Imagina, vencidos esses desafios, e temos caminhado, sim, significativamente nesse sentido, né, abre-se um grande caminho para o trigo. Além de ser uma cultura especial para a rotação de cultura, ser parte daí da soberania alimentar brasileira, não necessitar da importação, mas também transformar isso em mais um grande negócio para o país. O agro move, né? O Brasil é o país do agro. Agora, Valdrício, o Hemisfério Sul tem um início com o solstício de inverno hoje. Já no Hemisfério Norte, o inverno começa em 21 de dezembro. Essas datas sempre mudam, variam de 20, 21. Por que tem essa diferença de um ano para outro? Diferenças de calendário, Joyce. Antigamente se usava um calendário que era, inclusive, já vem dos povos mais antigos, porque isso vem de antes de Roma, vem antes dos gregos. E quando chegou um determinado momento, o Papa Gregório, resolveu mudar esse calendário. Por isso que deu uma confusão, inclusive, com povos da Europa do Leste, que eles têm uma diferença de 2 semanas nesse tipo de calendário. Porém, para nós que utilizamos esse calendário gregoriano,
a coisa difere entre 20 e 21, exatamente porque a cada 4 anos nós temos um ano bissexto. E isso daí faz com que entre mais um dia naqueles 365. Então tem que haver uma certa acomodação, vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá. Por isso que a cada ano nós precisamos saber exatamente o dia, o horário, para acontecer o chamado solstício de inverno, que seria o dia mais curto, a noite mais longa, enquanto que na Europa tem o solstício do verão, a noite mais curta e o dia mais longo. Mas o curioso, Joyce, tanto lá quanto aqui, nós temos uma tradição de acender fogueiras nessa época. Para quê? Porque como é o renascimento da luz, então quando você acende a fogueira, você está praticamente promovendo uma integração do homem com a natureza, com as dimensões mais espirituais ou celestiais. E a gente faz isso nas festas juninas e nem sabe por quê, né? Mas sobre as festas juninas nós vamos falar na semana que vem, você não pode perder. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. A força do agro, hoje falando do inverno, que na verdade começou ontem, quinta-feira, né, Valderson? Sim, você estava explicando 17h50 no horário de Brasília. Final da tarde, justamente por isso que você estava explicando aqui por que muda 20, 21, aí tivemos o ano bissexto esse ano. Esse ano é bissexto, então eu falo que tudo adiantou. Então aquilo que era no dia 21 acabou virando dia 20. Doutor, agora, essas culturas de inverno, apesar de gostarem do frio, as geadas podem colocar por terra aí a produtividade, né? Perfeito. Por isso foi desenvolvido o chamado zoneamento de risco climático e foram desenvolvidos pela pesquisa agropecuária os chamados ajustes fitotécnicos, isto é,
quais são as melhores datas de semeadura para reduzir o risco que, quando ocorrer geada, não ofenda a produção do grão. Então, nós temos cultivares de ciclo precoce, isto é, mais curto, cultivares de ciclo médio e cultivares de ciclo mais tardio. Então, com base nesse aspecto, a lavoura é planejada, né, para ser semeada com vistas a, por exemplo, no Rio Grande do Sul em especial, evitar o risco de geada que normalmente ocorre no último decênio de agosto e, eventualmente, na primeira quinzena de setembro, como ocorreu em 2015, né? Ou como ocorreu, né? Vamos ao Paraná, 16 de julho de 1975, quando ocorreu a geada negra, né? Que mudou a geopolítica do café no Brasil. Mas os cereais de inverno, então, nós temos o chamado zoneamento agrícola de risco climático, isto é, plante certo, que trabalha justamente com as indicações da melhor época de semeadura. Neste momento, no Rio Grande do Sul, começa a ocorrer efetivamente a maior parte da semeadura do trigo. No Paraná, já ocorreu a maior parte da semeadura, está em processo conclusivo, né? E no Brasil Central, nós temos que começa em março e abril para o trigo de sequeiro, e daí maio até junho para os cultivos irrigados, nessa região que a gente chama de expansão e de consolidação do trigo tropical. Então, nós temos o trigo subtropical, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o trigo tropical acontecendo aí no Brasil Central, onde já pelo zoneamento agrícola de risco climático, há um potencial de mais de 2,2 milhões de hectares que podem imediatamente entrar em cultivo, a partir do instante em que as condições mercadológicas, de armazenagem, de logística, de beneficiamento, também demanda da indústria moageira, se estabelecerem e significarem remuneração para que o produtor seja atraído a desenvolver o cultivo e efetivamente tirar o proveito econômico, social e ambiental que a agricultura faz. É importante, Joyce, mostrar a força do agro para o rural e o urbano, um trabalho do IPEA, do Bonelli, Regis Bonelli, né, de saudosa memória. Ele mostrava isso. A cada real que cresce a renda agropecuária no campo, na lavoura, cresce em 67 centavos a receita no caixa das prefeituras municipais. E a cada real que cresce a renda agropecuária no campo, cresce em 1,07 a renda não agropecuária na cidade, do serviço. Essa é a grande inclusão social e produtiva que o agro faz em favor da sociedade brasileira. O agro é passado, presente, futuro. O agro desenvolveu o país. Valderson, a aurora boreal, ela ocorre no hemisfério norte. Agora, sim, no sul, nós temos a aurora astral, que são espetáculos naturais, sim, né? Isso daí se deve, principalmente no inverno, Joyce, porque o ar fica mais carregado de eletricidade e também porque as noites são mais limpas, né? O ar fica mais seco. Então, isso daí, qualquer tempestade solar que acontece, uma emissão de raios do Sol, isso faz com que a gente tenha esse espetáculo incrível, chamado de aurora boreal, lá no hemisfério norte, ou aurora astral. Quem já teve a possibilidade de ver, diz que é algo assim, inimaginável e inesquecível. Espetáculos da natureza. Se você tiver alguma pergunta para o Valderson, para o Dr. Jorge, você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome e a cidade de onde nos acompanha, com a pergunta, é claro, e você vai enviar para o WhatsApp DDD 11 94233 2454. É o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Dr. Jorge, muito obrigada. Prazer em recebê-lo aqui em A Força do Agro. Volte sempre. Satisfação, Joyce, em compartilhar as contribuições
desta agricultura movida à ciência, que coloca o Brasil com agricultura sustentável como parte da contribuição da segurança alimentar dos povos e, por que não dizer, conforme o ex-ministro Roberto Rodrigues, parte da cultura da paz mundial. Exatamente, ele sempre fala em paz, né? Que a agricultura, a produção de alimentos promove a paz. E é verdade, sem comida... Não acontece nada, né? Só guerra. Por isso que eu falo que o horror não é você ter problema com isso ou aquilo, o problema é não ter comida. Exatamente. Isso que é o maior problema. Walderson, um excelente final de semana. Obrigado, Joyce. Sempre uma alegria estar aqui compartilhando com você, com o seu público, todas essas histórias tão agradáveis e a gente conta com vocês na próxima semana, tá bom? Gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1 e venha com a gente. Fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Um excelente final de semana.